Atos, capítulo 3, verso 19 a 21, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. A profecia aqui mostra que no futuro viria o tempo de refrigério, o qual nesse tempo seria enviado o Cristo. Na verdade, a profecia está dizendo que será enviado o Cristo para que venha tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério para cancelar os pecados, para que as pessoas na terra recebam a chuva serôdia pela presença do Senhor. Então a profecia falou claramente que será enviado o Cristo para haver a restauração de todas as coisas. Então nós vamos ler em qual homem Cristo vai se manifestar aqui na terra, porque a profecia está dizendo que será enviado o Cristo para a restauração de todas as coisas. Então Isaías capítulo 28 e o verso 11 e o verso 12 diz, verso 11, capítulo 28 de Isaías: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. A profecia disse que Cristo seria revelado num homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, e disse: olha, esse aí é refrigério, o refrigério que Pedro falou lá em Atos capítulo 3 e o verso 19 a 21. É o refrigério pela presença do Senhor. Cristo estará incorporado em um homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Para que Cristo vai incorporar? Para restaurar a verdade, restaurar todas as coisas, para fazer o renovo do Senhor, para trazer a justiça e a salvação eterna. Porque as trevas cobriram a terra, a besta com a sua imagem cobriu a terra de trevas. As pessoas estão enganadas, Satanás enganou o mundo e as igrejas. E então Cristo virá, incorporará em um homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, para desmascarar quem é a besta, para revelar qual é o sinal da besta, para batalhar contra a besta e contra a sua imagem. Eu sou de Israel, nasci aqui no Brasil. A minha linhagem é da linhagem de Dan. Quem é Dan? O quinto filho de Jacó. Qual foi a bênção para Judá? Jacó disse a Judá: Judá, tu é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Por que Judá é leãozinho? Porque o nosso Salvador foi da linhagem de Judá. Apocalipse declara que Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Em Judá o nosso Salvador encarnou. O que foi que Moisés disse para Dan? Dan é leãozinho. As mesmas palavras que Jacó disse a Judá. Judá é leãozinho. Judá é leãozinho. Jacó estava dizendo: Judá,
tu és Cristo. E Moisés dizendo para Dan, Dan, tu é leãozinho, tu, Dan, é Cristo. Deuteronômio capítulo 33, verso 22, já Moisés deu a bênção para Dan. Dan, tu, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Em Judá o nosso Salvador encarnou. Em Dan, o nosso Salvador incorporará. Em Judá ele encarnou para ser o sacrifício na cruz, para perdoar os nossos pecados. Em Dan ele incorporará para trazer o refrigério, para cancelar os nossos pecados. E ao mesmo tempo para batalhar contra a besta e contra a sua imagem e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. Jacó, em Gênesis capítulo 49, chama Dan de Senhor, a tua salvação espera o Senhor. Ele diz para Dan. Ele viu o Senhor na primogenitura da linhagem de Dan. Viu o Senhor incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então ele disse no verso 16 do capítulo 49: Dan julgará o seu povo. Quem tem povo é Deus. E portanto, para Dan julgar o seu povo, Cristo, que é Deus, estaria incorporado em Dan para poder julgar os 144 mil. Porque na encarnação, Cristo chamou 12 discípulos. E agora na incorporação, ele chamará os 144 mil. O mundo agora está com 8 bilhões de pessoas. Agora será pouco, somente 12 líderes. Agora será 144 mil líderes nesta última grande obra. E então os 144 mil que Cristo chamará a dedo, um a um. Então esses 144 mil, somente nos dias 30 e 31 de outubro. Prepare-se para economizar. Já começou Esquenta Black Paraíba. Simplesmente imperdível. então esses 144 mil chamarão a grande multidão de todas as nações, língua e tribos e povos para a salvação eterna. Será o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18 que iluminará a terra toda com a glória de Deus. O profeta João, ele viu esse poderoso movimento descendo do céu, este anjo simbolizado, o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, iluminando toda a terra com a sua glória. Então, exclamou com potente voz este anjo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra se prostituíram, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, o remanescente de Israel, o povo de Deus escolhido para dar o último aviso sobre a face da terra, que Babilônia caiu, que ela se tornou morada de demônio, que todas as igrejas caíram por causa que ela se tornara morada de demônio, convívio de toda espécie de espírito imundo e detestável. O aviso da queda de Babilônia. Então será dado o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra
nas suas pragas. Babilônia caiu, as igrejas fizeram uma aliança com o mundo, uniram-se igrejas protestantes com o poder civil, para perseguir o povo de Deus que guarda todos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Cristo, ele é o anjo do Apocalipse capítulo 18. Cristo incorporado no seu servo, em Elias Joanã, o homem de lábios gaguejantes de língua estranha. Ele é este anjo que ilumina toda a terra com a sua glória. Ele batalhará contra a besta, contra a sua imagem. Ele revelará para o mundo qual é o sinal da besta e quem é a besta. E aqui estou para revelar para vocês quem é a besta e qual é o seu sinal. Porque Apocalipse capítulo 13 e o verso 16 é dito que a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, que é a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A besta vai selar os seus com um selo na testa. Liberamos dinheiro para você em até 12 parcelas. Com um selo na mão direita. E só vai poder comprar alguma coisa no supermercado, na loja, somente os seus que estão selados. Ao passo que os servos de Deus, que não foram selados com o selo da besta, não vão poder comprar e nem vender. Aqueles que têm o selo do Deus vivo não poderão comprar ou vender. A Bíblia diz que o povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. O povo de Deus, eles guardam os 10 mandamentos. Entre esses 10 mandamentos está o 4º mandamento, porque não existe 10 sem o 4º. Não são 9 mandamentos, como as igrejas fazem. As igrejas pisam no 4º mandamento, elas não guardam o 4º mandamento. Quando chega no dia do 4º mandamento, que é o Santo Sábado, elas trabalham no Santo Sábado, elas desprezam o dia do Senhor, que é o sábado, e portanto elas não têm o selo do Deus vivo. Ezequiel, verso 20, capítulo 20, diz: guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. Quando você guarda o Santo Sábado, você está reconhecendo que Deus fez os céus, fez a terra, fez o mar. Ele é o Criador de todas as coisas. Você está aceitando o Deus do céu como seu Deus. Mas quando você não guarda o sábado, você não está obedecendo a Deus como Ele manda nas Escrituras Sagradas. Ao passo que o sábado é um sinal que nós estamos unidos com Deus. É um sinal que nós somos filhos e filhas de Deus. Ao passo que a observância do 7º dia da semana, o 4º mandamento é o selo do Deus vivo. O selo da besta é o oposto. O selo da besta é o falso sábado. E qual é o falso sábado? O falso sábado é a observância do 1º dia da semana, como se fosse sábado. O domingo é o sinal da besta. Quando a pessoa guarda o domingo, a pessoa está obedecendo a besta. E quem é a besta? Cristo incorporado no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha batalhará contra a besta e revelará ao mundo qual é o sinal da besta. Vocês já estão sabendo que o domingo é o sinal da besta. E quem é a besta? Muito se fala por aí, a besta de Apocalipse 13, mas as pessoas não revelam quem é a besta. É por isso que Cristo
incorporará no homem de lábios gaguejantes, de língua estranha, como está escrito. Isaías capítulo 28, do verso 11 ao verso 12. Para trazer o refrigério pela presença do Senhor, para batalhar contra a besta. Vim batalhar contra a besta e revelar ao mundo que o domingo é o sinal da besta. A besta de Apocalipse 13 é o homem do pecado. E qual é o homem do pecado? É o homem que ele é o filho da perdição. E mais 6 poupanças de R$500. Aqui nossos clientes têm valor. Estamos localizados na Avenida Luiz Muniz, centro, em frente à Drogazil. E qual é esse homem chamado filho da perdição? É o homem que se assenta num templo, querendo ser Deus, mas é contra tudo que se chama Deus. E qual é esse homem que está assentado num templo, no trono? Quem é esse homem? A Bíblia declara que a besta, o trono da besta, está ao redor do seu trono 7 colinas. Qual é a cidade do mundo que tem 7 colinas, 7 montanhas? Pesquisas do seu smartphone. Qual é a cidade das 7 colinas? Você vai ver que o seu smartphone vai responder para você que é Roma, Vaticano, a cidade das 7 colinas. A Bíblia diz que essas 7 colinas são os 7 chifres da besta, mostrando que a besta está num trono. Ao redor desse trono tem 7 colinas, mostrando que aquele homem, o filho do pecado, que está no Vaticano, é a besta de Apocalipse capítulo 13. A Bíblia diz também que as pessoas do mundo inteiro adorarão a besta, Francisco, aquele que está sentado no Vaticano. Então a Bíblia declara essas pessoas que adoram Francisco, a besta, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, vocês ouviram a mensagem? O sinal da besta é o domingo. E a besta é o líder da Igreja Católica. Se vocês não sabem quem é ainda o líder da Igreja Católica, é aquele homem que as pessoas chamam de Deus. E qual é o homem na terra que as pessoas chamam de Deus? É quando a pessoa chama um mortal de Papa. Está chamando esse mortal de Deus. Porque a palavra Papa significa Pai. E a palavra Pai significa Deus. E Cristo advertiu: ninguém vos chameis de Pai, porque vós só tem um só Pai, que é o vosso Deus dos céus. E portanto, quando você chama um mortal de Papa, você está chamando ele de Deus e está desprezando o Pai do céu. Vocês trocaram o Pai do céu por um mortal que você chama de Pai. A palavra Papa é Pai. Esse é a besta, Francisco, o líder da Igreja Católica. O sinal da besta é o domingo, porque foi os líderes da Igreja Católica que trouxe o domingo do paganismo, das religiões pagãs. E as igrejas evangélicas batizaram esse filho
da besta, que é o domingo, e chamaram o domingo de dia do Senhor. E agora estão chamando o domingo de sábado. Mas o domingo não é sábado. O domingo é o falso sábado. É o sinal da besta. E o que vai acontecer com quem receber o sinal da besta? Aqueles que continuarem guardando um domingo ou passarão a guardar o domingo? Aqueles que guardarem o domingo, qual é o sinal da besta? Vão receber isso aqui que eu vou ler para vocês. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da imagem da besta sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essa aqui é só a primeira praga de Apocalipse, capítulo 16. São 7 últimas pragas para quem guardar o domingo em vez de guardar o sábado. Para quem chamar o líder da igreja católica de Papa, em vez de aceitar a Deus como seu pai. Para quem se ficar nessas igrejas evangélicas, guardando o domingo a imagem da besta. São 7 últimas pragas. A primeira praga é a úlcera feia, maligna e perniciosa das pessoas que guardam o domingo. Então essa foi a mensagem dessa manhã. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês não entenderam esse chamado aqui, eu vou repetir para vocês. Eu sou de Israel, nasci aqui no Brasil. A minha linhagem é de Dan, mas sou de Israel. Nasci no Brasil, mas sou de Israel. Eu sou a segunda pessoa de Cristo. Cristo vai incorporar no meu corpo, como está na profecia, Gênesis capítulo 49, o verso 16 e o verso 18, e Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, como o apóstolo Pedro falou que seria enviado o Cristo para o tempo do refrigério, e como Isaías falou em capítulo 28, verso 11, verso 12, o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério. Então, aqui estou, a segunda pessoa de Cristo, para que venha tempos de refrigério pela presença do Senhor e seja cancelados os pecados. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amém e amém.